Olá pessoal, vamos agora finalizar a nossa análise pelo nosso Clash Detective no Navisworks. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês aquelas opções que eu falei que nós podemos editar algumas coisas dentro do nosso Clash Detective. Vindo aqui no botão do Navisworks, nós vimos aqui em Options. Dentro de Options, nós vamos em Tools e aqui tem Clash Detective. Dentro de Clash Detective, nós temos aqui esses tempos. Esses tempos determinam aquela animação. Lembra aquela animação que existe quando eu troco de um Clash para outro? A visualização da minha interferência, os tempos dessa animação são determinados por esses três fatores aqui. Aqui nós temos a transparência dos outros elementos que não estão selecionados. No caso, nós temos 85% de transparência. Aqui nós temos os wireframes, que deixam dessa maneira, né, como só as linhas externas. Se eu tirar os elementos, eles ficam sólidos. Embora ainda estejam transparentes. Aqui nós temos o fator de distância do nosso zoom, nossas cores, que no caso são vermelho e verde. Aqui eu posso editar para outras cores, e aqui alguns critérios de organização para poder trabalhar com o nosso Clash Detective. Bem simples, apenas uma passada rápida, para vocês saberem onde fica e poderem trabalhar com esse comando depois. Então, muito bem. Finalizando aqui as nossas questões, nós temos nossos dois clashes. Um eu tinha chamado de Review e o outro de Approved. Vou colocar agora esses dois como Resolved. Ambos os meus clashes vão ficar como Resolved. E eu vou rerolar o meu teste. Rerolando o meu teste, acontece exatamente aquilo que eu havia dito para vocês. No caso, aqueles dois que eu não coloquei como Resolved ficam como ativos, e aqueles dois que eu coloquei como Resolved passam para novos clashes, uma vez que na prática eles realmente não foram resolvidos. Então, mas como esses daqui eu sei que estão resolvidos, eu coloco mais uma vez eles como Resolved, venho aqui em Compact e eu elimino todos aqueles que foram resolvidos. Então agora eu fiquei apenas com aqueles ativos que eu tinha na minha vista, que já tinha desde do meu outro teste. Então, esses dois são os dois que eu quero mandar para o meu relatório para que o projetista possa fazer os devidos reparos. Então, primeira coisa, eu vou selecionar os dois com o Ctrl mesmo. Eu poderia estar usando o Shift também, se eu tivesse vários, uma lista, clicava no primeiro, segurava o Shift e clicava no último. E eu vou criar um grupo. Esse grupo eu vou chamar de interferência viga instalação. Enter. Esticando aqui eu vejo meu nome completo, interferência viga instalação. E meus dois clashes estão aqui. Repare que eles, inclusive, eles reduzem aqui no meu ativo. E fica como se fosse um único só, porque é o meu grupo aqui. Aqui agora eu vou assign. Nesse assign eu vou colocar aqui o nome da pessoa, que no caso eu vou simplesmente chamar de projetista. E nas minhas notas eu vou explicar mais ou menos o erro, né? Que é basicamente isso que eu já disse mesmo. Corrigir choque entre curva de 90 e vigas. Primeiro andar. Pronto. Ok. Esse assign ele vai virar um comentário que é acessível dentro da minha guia review. Nos meus comments ele vai estar aqui. Então o projetista, quando ele abrir o meu arquivo do Navisworks, ele vai saber que existe um relatório para ele. E depois disso eu venho aqui no meu report. E aí no meu report é o comando que eu vou utilizar para poder exportar as minhas viewpoints, todos os meus clashes, para que a pessoa que for visualizar para corrigir o meu problema visualize de maneira mais prática, sem ter que estar abrindo o Clash Detective. Então, eu vou aqui, eu tenho a opção de selecionar o meu Current Test, eu tenho todos os testes combinados e todos os testes em separado. Todos os testes combinados, ele vai pegar todos os testes que eu fiz e vai botar tudo numa pasta só. E em separado, ele vai botar em pastas diferentes. Então, eu vou colocar todos os testes separados. E aqui, eu vou botar em As Viewpoints. Então, ele vai pegar as minhas viewpoints e vai converter. Aqui, nós determinamos como Everything, para que ele pegue todos os nossos checks. E aqui, nós deixamos todos os nossos status livres para que ele puxe todos eles. E aí nós vamos em Write Report. E aí, dentro de nossa Save de Viewpoints, ele cria aqui a pasta teste1, que foi o nome do meu check de interferência, teste1. Aqui ele tem o nosso Reset Appearance, que é a nossa aparência padrão do nosso modelo. E dentro nós temos a interferência VIG instalação, nós temos o nosso Clash 3 e o nosso Clash 4.
São dois clashes diferentes, embora pareça ser a mesma coisa. O problema é que são muito parecidos os dois clashes, mas é uma foto de cada clash. E aqui nós temos uma foto que mostra os nossos dois clashes, que é a interferência, vírgula instalação overview. Então, para o cara que para o projetista que recebeu o nosso projeto de Navisworks, que vamos enviar para ele, e ele for avaliar as nossas interferências dentro do Navisworks, ele vai visualizar os nossos comentários e vai visualizar aqui as Saved Viewpoints. Ele não vai precisar abrir o nosso cheque de interferências.